agosto de 1977, em meio às comemorações do Sesc Centenário de fundação dos cursos jurídicos no país, o professor Gofredo Silva Telles Júnior, mestre de todos nós, no território livre do Largo de São Francisco, leu a carta aos brasileiros, na qual denunciava a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção em que vivíamos. Conclamava também o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. A semente plantada rendeu frutos. O Brasil superou a ditadura militar. A Assembleia Nacional Constituinte resgatou a legitimidade de nossas instituições, restabelecendo o Estado democrático de direito com a prevalência do respeito aos direitos fundamentais. Temos os poderes da República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, todos independentes, autônomos, com o compromisso de respeitar e zelar pela observância do Pacto Maior, a Constituição Federal. Sob o manto da Constituição Federal de 1988, prestes a completar o seu 34º aniversário, passamos por eleições livres e periódicas, nas quais o debate político sobre os projetos para o país sempre foi democrático, cabendo a decisão final à soberania popular. A lição de Gofredo está estampada em nossa Constituição. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Nossas eleições com o processo eletrônico de apuração têm servido de exemplo no mundo. Tivemos várias alternâncias de poder com respeito ao resultado das urnas e transição republicana de governo. As urnas eletrônicas revelaram-se seguras e confiáveis, assim como a justiça eleitoral. Nossa democracia cresceu e amadureceu, mas muito há ainda a ser feito. Vivemos em um país de profundas desigualdades sociais, com carências em serviços públicos essenciais, como saúde, educação, habitação e segurança pública. Temos muito a caminhar no desenvolvimento das nossas potencialidades de forma sustentável. O Estado apresenta-se ineficiente diante de seus inúmeros desafios. Pleitos por maior respeito e igualdade de condições em matéria de raça, gênero e orientação sexual ainda estão longe de ser atendidos com a devida plenitude. Nos próximos dias, em meio a estes desafios, teremos o início da campanha eleitoral para a renovação dos mandatos legislativos e executivos estaduais e federais. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia, com a disputa entre os vários projetos políticos, visando a convencer o eleitorado da melhor proposta para os rumos do país nos próximos anos. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República, insinuações de desacato ao resultado das eleições, ataques infundados e desacompanhados de provas, questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistados pela sociedade brasileira. São as ameaças aos demais poderes e setores da sociedade civil e a incitação à violência e à ruptura da ordem constitucional. Assistimos recentemente desvarios autoritários que puseram em risco a secular democracia norte-americana. Lá, as tentativas de desestabilizar a democracia e a confiança do povo na lisura das eleições não tiveram êxito. Aqui também não terão.
A nossa consciência cívica é muito maior do que imaginam os adversários da democracia. Nós sabemos deixar de lado as divergências menores em prol de algo muito maior, a defesa da ordem democrática. Imbuídos do espírito cívico que lastreou a Carta aos Brasileiros de 1977 e reunidos no mesmo território livre do Largo de São Francisco, independentemente de preferência eleitoral ou partidária de cada um, clamamos às brasileiras e brasileiros a ficarem alertas na defesa da democracia e do respeito ao resultado das eleições. No Brasil atual, não há mais espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. A solução dos imensos desafios da sociedade brasileira passa necessariamente pelo respeito ao resultado das eleições. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona: Estado democrático de direito sempre! A ler a carta, em defesa da democracia e da justiça. No ano do bicentenário da independência, reiteramos nosso compromisso inarredável com a soberania do povo brasileiro expressa pelo voto e exercício da Constituição. Quando, do transcurso do centenário, os modernistas lançaram, com a Semana de 22, um movimento cultural que, apontando caminhos para uma arte com características brasileiras, ajudou a moldar uma identidade genuinamente nacional. Hoje, mais uma vez, somos instigados a identificar caminhos que consolidem nossa jornada em direção à vontade da nossa gente, que é a independência suprema que uma nação pode alcançar. A estabilidade democrática, o respeito ao Estado de Direito e o desenvolvimento são condições indispensáveis para o Brasil superar os seus principais desafios. Este é o sentido maior do 7 de setembro deste ano. Nossa democracia tem dado provas seguidas de robustez. Em menos de 4 décadas, enfrentou crises profundas, tanto econômicas como períodos de recessão e hiperinflação, quanto políticos, superando essas mazelas pela força das nossas instituições. Elas foram sólidas o suficiente para garantir a execução de governos de diferentes espectros políticos, sem se abalarem com as litanias do que ultrapassam os limites razoáveis das críticas construtivas, são as nossas instituições que continuam garantindo o avanço civilizatório da sociedade brasileira. É importante que os poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, promovam de forma independente e harmônica as mudanças essenciais para o desenvolvimento do Brasil. As entidades de sociedade civil e os cidadãos que destacam o papel do Judiciário brasileiro, em especial do Supremo Tribunal Federal, guardião último da Constituição, e do Tribunal Superior Eleitoral,
que tem conduzido com plena segurança, eficiência, integridade e transparência nossas eleições respeitadas internacionalmente. E a todos os magistrados, reconhecendo o seu inestimável papel ao longo da nossa história, como poder pacificador de desacordos e instância de proteção dos direitos fundamentais. A todos que exercem a nobre função jurisdicional no país, prestamos as nossas homenagens neste momento em que o destino nos cobra equilíbrio, tolerância, civilidade e visão de futuro. Próspero, justo, solidário, guiado pelos princípios republicanos expressos na Constituição, a qual todos nos curvamos, confiantes no valor, confiantes na vontade superior da democracia. Ela se fortalece com união, reformando o que exige reparo, não destruindo, somando-se às esperanças por um Brasil altivo e pacífico, não as subtraindo com slogans e divisionismos que ameaçam a paz e o desenvolvimento almejado. Todos os que subscreveram este ato reiteram seu compromisso inabalável com as instituições e as regras basilares do Estado Democrático de Direito, constitutiva da própria soberania do povo brasileiro, que, na data simbólica da fundação dos cursos jurídicos do Brasil, estamos a celebrar. Qual